Bem, dedicados irmãos, que Jesus esteja com todos nós, que nos ilumine, que nos ampare, que nos abençoe e também nos inspire nessa noite. É uma alegria muito grande voltar à cidade de Iguape, a esse apelo do nosso coração, porque já estamos há muitos anos vindo aqui compartilhar com todos esse pedaço do céu que Deus nos deu, que é a doutrina espírita, do trabalho com Jesus, e falar hoje sobre esse tema, que é o tema mais atual que a gente pode pensar, refletir e buscar. Nós estamos na aurora do mundo de regeneração. Como eu sei disso? Como eu sei? Como nós sabemos disso? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, ele nos diz com todas as palavras: são chegados os tempos. O capítulo 20 fala dos trabalhadores da última hora. O Espírito Erasto, ele ainda é mais direto. O capítulo 20, no item 4. Vocês não ouvem o rugir da tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar ao nada a soma das iniquidades terrenas? Nós não estamos ouvindo esse barulho dessa tempestade que está varrendo o velho mundo. O que é esse velho mundo? No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem assinada pelo Espírito da Verdade, que fala que os Espíritos do Senhor, que são as estrelas do céu, que se movimentam como um exército, vêm anunciar a chegada deste novo tempo. Sim, são chegados os tempos em que todas as coisas deverão ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para confundir os cegos e glorificar os justos. São chegados os tempos. Que tempos são esses? Que mundo velho é esse que nós temos que abandonar? O médium Francisco Cândido Xavier, na entrevista que ele deu, e é indiscutível, a voz mais pura da espiritualidade a refletir as verdades celestiais. Ele, em uma pergunta que passou despercebido para muitos, mas não para nós. Ele disse, quando perguntado sobre o futuro da humanidade, ele foi bem claro. E olha que os espíritos não gostam de dar prazos. Mas ele deu um prazo. Eu estou falando de 1971. O prazo que o mundo tinha recebido para evitar uma catástrofe nuclear, ele havia acabado de encerrar, que foi o ano de 1969. O prazo tinha começado a surgir, né? Porque quando o homem foi ao espaço, muitos contestam, mas eu acredito que o homem esteve na Lua,
Jesus reuniu-se com os dirigentes do sistema solar. E eles cobraram de Jesus uma posição. Porque o homem ainda não tinha regenerado e estava viajando para o espaço. Assim, não dá, né? Um povo degenerado desse viajando para o espaço, alçando voo a outros planetas. Isso só podia acontecer no espaço do mundo regenerador. Então eles pediram para Jesus resolver isso. O homem tinha acabado de se quase dizimar numa revolução nuclear. A bomba de Hiroshima tinha varrido a Little Boy, tinha varrido uma cidade em 1 milésimo de segundo, que foi a bomba de Hiroshima. 4 dias depois, a bomba de Nagasaki. Também destruiu levou a vida de 100 mil pessoas. Então eles cobraram de Jesus essa posição. E Jesus pediu 50 anos para ele, vamos dizer assim, organizar essa renovação, porque o tempo tinha acabado. O Espírito da Verdade já tinha vindo trazer a doutrina espírita com Allan Kardec. O mundo já tinha... Era a última hora. Jesus já tinha vindo. 2000 anos depois, o Espírito da Verdade, o Consolador Prometido. E aí? Eles ganharam todo o tempo. 1000, 2000 anos. Espiritismo, revelação. O que falta mais? Que insistência é essa em disser mal? Que insistência em guerrear, em lutar, em dizimar. E Jesus, revelações do Chico. E quem escreveu isso não foi nada mais e nada menos que a doutora Marlene Nobre, em 2011, no jornal da Folha Espírita de São Paulo. Ela fez essa revelação e ela é uma autoridade da Federação Espírita, então ela não ia expor uma coisa dessa sem um grau de veracidade. Que o Chico revelou que esse prazo seria de 50 anos, que acabou em 2019, tá? E vocês sabem por que isso não aconteceu? Essa guerra nuclear. A condição é, em 50 anos, que não aconteça nenhuma guerra nuclear. Isso foi em 1969, na corrida armamentista, porque quando estouraram Hiroshima e Nagasaki, a União Soviética disse, olha, eu vou ter que mostrar minha força. Alguns anos depois, ela estourou no oceano uma bomba 50 vezes mais potente que a de Hiroshima e disse, olha, eu também tenho. E começou o que se chamou da Guerra Fria. De tal forma que, em 1980, o arsenal nuclear do planeta era suficiente para destruir a Terra 20 vezes. Se detonassem todas as bombas nucleares. Todas que tinham, eram mais de 6 mil, 10 mil ogivas cada país. Jesus tomou uma decisão, porque o homem caminhava para isso. Jesus chamou um espírito que faliu na sua encarnação anterior, que foi Napoleão Bonaparte, que foi a reencarnação de Carlos Magno, de Júlio César, chamado em horas difíceis para ajudar o planeta, e pediu para ele, você tem a chance de ouro da sua vida.
acostumado a grandes momentos, a intervenções, e por ele ter cumprido medianamente a sua tarefa para que o codificador viesse ao mundo, né? Foi Allan Kardec, ele foi contemporâneo de Allan Kardec. Vocês lembram dessa passagem? Está no livro Cartas e Crônicas, Napoleão e Kardec, psicografado pelo Chico, ditado por Humberto de Campos, em que teve um encontro no plano espiritual. Allan Kardec estava para reencarnar e Napoleão estava já encarnado e foi levado no plano espiritual em desdobramento do corpo físico, pelo sono. Você tem uma missão, você precisa cumprir, você tem que proteger a França, mas você não pode se arvorar a mais do que isso. Você só precisa defender as fronteiras, mais nada. Mas não, ele voltou de novo aquele velho homem, engastado de poder, se intitulando, né, uma supremacia que não era para ser mais do que simplesmente uma defesa. Então ele faliu. Allan Kardec veio, cumpriu a sua missão e Jesus chamou-o novamente. Ponha fim a essa corrida nuclear. Então reencarnou Napoleão como o presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, que no ano de 1989, ele e o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, assinaram tratados de desarmamento nuclear. Eles desarmaram milhares de ogivas nucleares. Vejam, o homem veio para essa missão, e essa ele cumpriu. O presidente assinou os tratados, desarmou, colocou o mundo em calmaria, porque quase que estiveram por minutos de apertarem os seus botões e vermos esse mundo não ser o mesmo. Feito isso, pediu licença, renunciou e se retirou do cenário. Missão cumprida, mas porque Jesus interviu, gente. Jesus interviu para que isso não acontecesse. Nesse momento, né, então, que nós estamos falando, que o Chico foi entrevistado, havia 2 anos que Jesus tinha se comprometido e Chico falou, olha, a Terra vai entrar, conforme Emmanuel está me contando, no mundo de regeneração até o ano de 2057. Parecia longe. Parecia longe. Mas faltam 30 anos. Nada. Faltam nada. Para que a gente entre nesse mundo. Vejam, nós não vamos pular no mundo de regeneração, né? Nós não vamos pular. Em 2057 o mundo é um mundo regenerado. Não, nós estamos atravessando isso. Atravessando este ciclo. Agora eu tenho uma pergunta aqui para fazer. Por que o mundo se chama mundo de regeneração? Por quê? Porque primeiro, é um mundo intermediário. Mundo primitivo, expiação em provas, o intermediário, regeneração, e o mundo superior. Né? O mundo superior. O mundo superior que nós temos no nosso sistema solar, Júpiter, é o mundo superior. É o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Como que eu sei disso? Livro dos Espíritos, Revista Espírita, tudo isso está declarado pelos Espíritos.
Os espíritos que habitam Júpiter, já vamos dar um spoiler de quem quer viver num mundo feliz. Os espíritos lá, eles vivem 400 anos, a infância dura dias. Aqui não, no mundo difícil como nós, a gente tem que 14 anos para atingir a adolescência, o corpo se forma até os 10 anos, é uma dificuldade, a gente tem que desenvolver raciocínio, tem que depender. No mundo, em Júpiter, a criança abriu o olho e no dia seguinte ele já está atuando. 400 anos de vivência. Dá tempo para fazer muita coisa. Com lucidez, tranquilidade. Vou desencarnar em Júpiter. Eu fecho o olho e acordo no plano espiritual, meu corpo já se desintegra, não tem putrefação, não tem nada. Mundo superior, porque é um estágio. Esse é um mundo superior. Até nós chegar... E lá o corpo ele é mais fluídico do que material. Os espíritos nos falam que é um mundo de regeneração, mas eu volto à nossa pergunta. Por que se chama mundo de regeneração? Porque algo degenerou em nós. O que degenerou? Nós só vamos entrar no mundo de regeneração se nós consertarmos o que degenerou na gente. O que degenerou é a nossa inveja? É a nossa avareza? Isso nos fez degenerar? O apego aos bens materiais, às coisas materiais, a preguiça, isso fez nos degenerar? A corrupção nos degenerou? O egoísmo nos fez degenerar? Degenerou a nossa alma, o apego, eu só penso em mim, não penso nos outros, as minhas coisas, o mundo. Isso nos fez, degenerou a nossa alma, a insensibilidade para com a dor alheia do mundo? Não. Se isso nos degenerou, nós precisamos nos regenerar. Precisamos corrigir isso em nós. Senão, nós não estaremos no mundo de regeneração. E como esse mundo não será um mundo de expiação e provas, nós teremos que ir para um outro mundo. Posso afirmar com toda a certeza, muitas pessoas fecham seus olhos na Terra e abrem os seus olhos num outro mundo. No mundo igual que era a Terra há 100 mil anos atrás, o mundo primitivo. Qual que é a diferença de mundo primitivo e mundo de expiação e provas? A gente só pode expiar aquilo que nós cometemos de erro com consciência. O período da nossa consciência é o mundo de expiação e provas. Até a vinda do Homo sapiens na Terra, nós não tínhamos expiação e provas. Como que nós iríamos julgar se nós não tínhamos conhecimento de Deus, do mundo espiritual? Quando o Homo sapiens veio, então... Quando Jesus enviou, então, na China milenária, 10 mil anos, na Índia, 5 mil anos, seus enviados, que começaram a revelar o mundo espiritual, uma superioridade, começou a dar um senso de consciência, aí iniciou o mundo de expiação e prova. Vejam que de 10 mil anos até o dia que Jesus pisou na Terra, o dia que Jesus pisou na Terra, nós consolidamos o mundo de expiação e provas. Porque aí não tem como a gente dizer, eu não sabia. Eu não sabia. No ano de 1300 teve uma
uma menina, uma jovem sueca, que depois ficou conhecida como Santa Brígida. Ela ficou conhecida porque depois de ter estado numa missa, ela teve um sonho que não foi um sonho, ela viu a paixão de Cristo. Que o padre tinha falado, né, muito de como Jesus, com detalhes, como Jesus tinha sido crucificado, deu detalhes da crucificação. Isso deixou ela tinha 14 anos de idade, ela ficou tão impressionada que à noite ela teve um desdobramento espiritual e viu com detalhes projetado como foi. Aquilo deixou ela tão impressionada que durante as visões dela, os narradores aí em real contaram que Jesus, desde a hora que ele foi preso, ele recebeu 5.600 tipos de açoite. Desde a hora que ele foi preso. Vou dar um exemplo, a coroa um, a bofetada outro, várias coisas. Cusparadas, açoites, chicotadas, então nem se fala. Ela ficou tão impressionada com essa cena que a vida dela ela mudou completamente. Ela depois se tornou uma pessoa que pregou, que fundou uma ordem de apoio, de auxílio. Não ficou só na visão, né, como muitos. Ela se dedicou à causa da caridade e por isso ela foi canonizada como Santa Brígida. Mas nós estamos falando da importância da vinda de Jesus na Terra. Porque ele diz, se fazem isso ao lenho verde, o que não farão com o seco? O lenho verde, a planta viçosa, a flor perfumada, se fazem isso com quem tem vida, imagina com quem não tem nada. E nós somos os que não temos nada, comparados a Jesus. Vejam depois que Jesus veio, o que aconteceu com esse planeta. O nível de degeneração, mas vejam, com consciência. Ninguém poderia alegar que não sabia. Assim, como ele enviou o Consolador prometido, ninguém vai poder alegar, eu não sei. Alguém vai poder dizer, vocês vão lembrar de mim. Não digam que não falaram. Ainda ontem, na nossa instituição, eu estava comentando dos muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vocês podem ter certeza, de todos eu serei um dos mais cobrados. Eu não vou ignorar isso. Eu sei o nível de cobrança que vai pesar sobre mim. Então eu não falo para ninguém aqui mais do que eu estou falando para mim. O meu negócio com Deus vai ser um pouco diferenciado, porque a quem muito é dado, muito vai ser pedido. A quem muito se sabe, imagino tanto que eu soube das palavras do Langerton que eu ainda não posso nem abrir a boca para falar, porque ele não tem autorização para falar. Das conversas que eu tive com o Langerton, que ele disse, o Chico disse que isso é segredo. Eu falei, quando que vai ser poder falar? Só quando eu autorizar. Ele desencarnou, como é que eu peço? Ainda não conversou comigo, então não tem autorização para falar. Então, isso tudo, não pense que estou falando aqui para vocês, estou falando para mim em primeiro lugar. Mas o que se tornou o mundo depois que Jesus veio? Ali, 40 anos depois, 50 anos depois que Jesus retornou ao plano espiritual, o que aconteceu? Foi destruída Jerusalém. Vespasiano deixou seu filho, Tito, um general,
Olha, abafa essa rebelião aí para mim. 500 mil judeus, e falam até 1 milhão, foram mortos no abafamento dessa rebelião. 50 anos depois, um outro alucinado diz: não, vamos combater Roma, eu sou o enviado de Jesus, eu sou o representante de Deus. Simão Bar Kokhba, um outro visionário. Adriano disse: ah, é? O general romano? O imperador romano? Mais 1 milhão de judeus foram mortos. E dali para cá, o mundo não teve sossego. O mundo não teve sossego. Olha, eu estou falando assim, morreu 1 milhão de pessoas nessa rebelião em Jerusalém, né? Depois mais 1 milhão, 2 milhões. Mas qual era a população da Terra naquele ano? No ano 1, na época do Cristo? Qual era? 140 milhões de pessoas, imagina, 2 milhões foram mortos. É a mesma coisa que eu disser que vão ser mortas hoje na proporção aqui na Terra. 700 milhões de pessoas numa rebelião. É a mesma proporção, né? Mas nós tivemos isso aqui na Terra. Quando a nossa população era 1 bilhão, uma guerra matou 70 milhões de pessoas, a Segunda Guerra Mundial. Esses expurgos que acontecem no planeta, que aconteceram no planeta, já é aquele filtro de quem só vai herdar a Terra brandos e pacíficos, e eles não retornarão. O que aconteceu, o grau de degeneração do sentimento do homem foi tão grande que o que aconteceu previamente ao Holocausto dos judeus, o que aconteceu na Ucrânia por causa de um homem, Joseph Stalin, que provocou um dos maiores genocídios. 10 milhões de pessoas morreram em 2 anos de fome. Porque ele confiscou as produções dos agricultores. 20% ficava só para as pessoas, 80% ficava para ele. Que se chamou de Holodomor, a morte pela fome. E depois, assim, 5 anos depois, Adolf Hitler, que foi também a reencarnação de um dos homens mais temíveis da história, que foi Átila, o rei dos Hunos, que também fez algo terrível na sua época, no ano 4 depois de Cristo, que construiu os campos de concentração. Só em um campo de concentração em Auschwitz morreram 1.200.000 pessoas. Muitas, metade delas eram queimadas em fornos. A queima dos corpos dessas pessoas, e nós temos que falar para nós não esquecermos disso, cobria de cinza a cidade de Auschwitz. Em Treblinka, que também foi outro campo de concentração, as pessoas não tinham a menor chance. Descia do trem, já era morto. 1 milhão de pessoas foram mortas em Treblinka. Em Mauthausen, o grau de crueldade do que aconteceu em Mauthausen chega às raias da insanidade. Porque ali era tortura. As pessoas não morriam assassinadas simplesmente, era tortura. Vocês acham que isso passou em branco? Não, não passou em branco. Por isso que foi acelerado o plano de regeneração da nossa humanidade. Nós queremos
ficar na Terra ou queremos ir para o mundo de expiação e provas que está pronto, o mundo primitivo que está pronto, que já está recebendo os espíritos do nosso planeta? E desculpe se a gente não consegue falar de uma forma diferente, que nós queríamos, mas é que a urgência da hora não está nos dando a oportunidade de modificar as expressões desse chamado que nós temos que fazer hoje aqui. Nós temos que mudar aquilo que degenerou em nós, para que a gente entre nesse mundo de regeneração. Nesse mundo, o Chico revelou como que é a vida nesse mundo, mais ou menos. Nesse mundo que as pessoas estão indo da Terra para lá, é o mundo do homem das cavernas. Nós estamos voltando a 700 mil anos atrás. Neste mundo, o homem vive nas cavernas ainda. Tal como, nesse período, vieram os exilados de Capela para este planeta. Mas nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos sendo muito amparados por Deus. Jesus está coordenando a encarnação, e não é reencarnação, é a encarnação de espíritos puros que não pertencem a este sistema solar. Você já pensou o espírito que mora lá na estrela Alcíone? Eu digo estrela porque Alcíone é um sol. E os espíritos moram lá. São espíritos puros. Eles não têm corpo, por isso que moram num sol a milhões de graus Celsius. Parece um gelo para eles, e que eles são mais brilhantes do que a estrela, porque são espíritos puros. Jesus conversou com eles e disse: vocês gostariam de ajudar os homens na Terra? Porque eles estão tendo dificuldade de modelos de amor, de bondade, ainda estão ali aprendendo a tentar perdoar, a não se matar, a não fazer esses crimes que nós estamos vendo. Golpes de facão, de novo. Morte a tiro, como se mata um rato, que nem se deve, que se merece até amor também, como se esmaga uma barata. Estão tirando vidas, crianças, sendo mortas dessa forma. Nesses dias, Deus não disse, é agora. Apressa o passo. Já não basta tudo que o Cristo autorizou, porque ele não faz castigos, ele simplesmente autoriza. O que aconteceu? Veio a Primeira Guerra Mundial, né? 1914, 1918. O que aconteceu em 1918? A gripe espanhola matou 20 milhões de pessoas. O que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? O HIV. Quantas milhões de vidas foram levadas? Ebola, vírus do Ebola. Agora, né, nessa pandemia, quantas vidas foram ceifadas? E sem falar no resto. Tem várias coisas. O que aconteceu na Indonésia em 2004, um tsunami, 300 mil pessoas foram levadas em segundos. E o que aconteceu no Chile, no Japão em 2011, o mundo está em convulsão e fazendo também o seu expurgo natural. Gente, a hora, ela é agora. Nós não temos mais tempo para que a gente mude. O dia é hoje. A hora é agora.
Nós estamos com esses modelos, espíritos que largaram a Alcione para estar conosco, e eles estão encarnados aqui. Eles se submeteram a isso. Como é que tu sabe disso, Geraldo? 3 livros que o nosso querido Divaldo psicografou. Transição Planetária, O Amanhecer de uma Nova Era, No Rumo do Mundo de Regeneração. Em 3 livros ele falou isso. O Espírito Manuel Filomeno de Miranda contou isso para nós. Eles estão aqui, essas crianças, sabe essas crianças que já nascem tocando piano, violino, que sabem fazer conta, né? Essas genialidades que estão aqui, a gente fica tentando acompanhar como é que eles fazem isso. Esses dias eu vi uma criança fazer, passando num teleprompter, números com 4, 5 dígitos, por 1 minuto, passando rapidamente, soma, aquilo passando. Eu não consegui fazer o primeiro, mas fiz umas 50 operações. Quando terminou, a criança escreveu o resultado. Aí apareceu, conferiu, tá certo. Como? Como? São eles. Crianças falando do céu, de Jesus, são eles. Não confundamos. Que às vezes a gente tem uma outra questão e a gente está achando que é um espírito puro. Não, é um espírito muito necessitado. Espírito superior não dá tapa na cara da mãe, do pai. Não pega a faca para... Não, é um espírito que está mal. Não, é um espírito precisando de amparo espiritual. Espíritos que estão vindo de regiões inferiores também estão precisando de cuidados. Mas os modelos que Jesus convidou estão aqui. Eu vou ler só uma parte de uma conversa, para a gente encerrar aqui, né, que já vamos concluir e deixar todo mundo animado. Que Francisco de Assis, no livro Amanhecer de uma Nova Era, que eu recomendo que todos leiam, numa palestra que Francisco de Assis deu para esses espíritos que vieram das Pleiades, de Alcione, para reencarnar aqui na Terra. Eles ficaram fazendo um estágio na atmosfera da Terra por um tempo e estavam se preparando, adquirindo perispírito, que eles não tinham perispírito, adquirindo perispírito para estar aqui, né? Vocês sabem quanto tempo Jesus levou para poder adquirir um perispírito para estar aqui na Terra? E olha que o perispírito dele foi especial, tá? 4.000 anos. Jesus saiu da sua morada e veio se aproximando da Terra. Ele levou 4.000 anos. Porque ele não veio destruir a lei, né? Ele foi condensando o seu espírito, para não nos deixar loucos aqui quando ele chegou. Esses espíritos estão aqui um tempo, condensando e tal. Então Francisco de Assis disse para eles, eu vou encerrar aqui, né? Mas fica a leitura. Muito vos será pedido, porque haveis recebido muito socorro dos céus. Iluminai, portanto, a terra em desfalecimento, em angústias e trevas. Eu estou falando de Francisco de Assis porque ele foi o ponto de inflexão deste mundo, da retomada desse mundo, a caminho da regeneração, no ano 1000. No ano 1000. Né? Até para esses dias atuais, que foi a reencarnação de João Evangelista. Iluminai, portanto, a terra em desfalecimento, de angústia e trevas, e após o máximo da tormenta que surgem as primeiras manifestações de bonança. Que vocês concordam comigo, né? Quando a noite se faz mais escura, é porque já vai amanhecer. Vocês sabem disso.
Vós, amados visitantes, que já desfrutai dos júbilos conseguidos a duras penas, defrontareis com as mais covardes ciladas a que já não estáis acostumados. Imagina eles vendo uma pessoa dando um tiro numa pessoa e falando que esse aqui é o mundo, entendeu? Eu não vou entender isso. Essas coisas não... Mas eles estão aqui para nos ensinar outros valores. Experimentando grande surpresa ao verificar os métodos primitivos que são usados pelos adversários da verdade, desejando impor as suas mentiras e as suas ilusões. As vossas palavras e sentimentos serão transformados em armas, como que vos tentarão atingir, diminuindo-vos o ardor das lutas. Compreendei que se trata de combatentes perversos e inescrupulosos, que não têm qualquer contato com a ética e com a dignidade. Vou complementar, por pouco tempo. Porque é a última vez que eles estão fazendo isso. Importa-lhes vencer a qualquer preço e não superar-se internamente a fim de conquistarem outros corações. O seu objetivo desses homens, é destrutivo, enquanto estáis acostumados somente com a edificação. Sede bem-vindos ao planeta Terra, irmãos da misericórdia e da serenidade e da solidariedade. Que a serena paz, defluente da justiça e do amor, sem jaça, permaneça com todos vós, com especial ternura e afeto, o vosso irmão Francisco. Então, queridos irmãos, vamos ajudar esses espíritos que estão na Terra para transformar o mundo. E, ao mesmo tempo, nós vamos estar nos ajudando. Nós precisamos mudar essa tensão vibratória do planeta para que a gente possamos todos sermos felizes. Que Jesus esteja com todos nós, nos ilumine, nos ampare, nos abençoe. Muito obrigado, muita paz a todos.